mitos da liderança que a gente deve parar de acreditar. Então vamos falar. Bem-vindo. Primeiramente, agradecer, né, o convite, mais uma vez, aí, de estar aqui com você, é sempre um prazer. Dar boa tarde a todos, né? Acabou que eu entrei aqui nessa correria, não desejei boa tarde, mas boa tarde. Eu sou uma pessoa muito educada, então deixa eu me corrigir logo aqui. Dar uma boa tarde a todos. É um prazer enorme para falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, que é a liderança. Desmistificar algumas coisas aí que a gente sabe que acontece na liderança. Minha trajetória, eu sou carioca, né? Como você viu falando aí um pouquinho. E gostei da introdução lá do videozinho. Elogiei lá, foi a Érica, né, que fez. Érica que fez o vídeo. Então, pô, show de bola, gostei pra caramba. Então, sou carioca que, não digo que me perdi em Pernambuco, eu me encontrei em Pernambuco, né. Eu vim, meu pai era militar da aeronáutica, viemos passar apenas 2 anos aqui no Nordeste, com o projeto de voltar para o Rio, e acabou que a gente se apaixonou aqui, a família toda se apaixonou pelo Nordeste. E esse ano completa 17 anos que eu estou aqui. Então ano que vem eu fico mais pernambucano do que carioca. Já vai estar a maior idade aqui em Pernambuco. E comecei minha carreira aqui praticamente, né? Comecei como operador de caixa de uma farmácia e logo com 8 meses eu recebi minha indicação para o meu primeiro cargo de liderança. Poxa, que rápido! Então, desde então, eu sempre vim trabalhando como gerente, supervisor de loja. O último emprego formal, vamos dizer assim, com CLT, foi como gestor de compras. Então, minha carreira toda é nessa área de gestão, liderança, na área comercial. E há alguns anos eu me dedico à área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Mais específico na área de oratória e na área de liderança, né? Então, a gente ministra treinamentos nessa área, além das palestras, que é o foco que a gente vem dando ultimamente, são as palestras, treinamentos, e agora de forma online também, né? A gente lançou aí a nossa primeira turma online do Conexão Líder, que é uma metodologia que eu desenvolvi, e a gente está aí com 12 mentorandos, graças a Deus, nessa jornada, e vai ser top. É um desafio legal, bem interessante. Lindo, Duque, muito legal. E aí, Duque, dentro desse embalo, né, da liderança, desse conteúdo tão rico, que muda sempre, evolui bastante, o que tu trarias para compartilhar conosco? Pronto, show de bola. Então, quando eu falo mitos, né, a gente fica assim, caraca, mito é mentira, mito é verdade, o que é danado do mito, né? A gente escuta tanto falar sobre a mitologia grega, aquelas histórias que ficam no nosso imaginário, e a gente não sabe se acredita ou se não acredita. Será que aquilo de fato aconteceu? Será que Zeus e por aí vai? A gente escuta tanto, né, essas histórias. Então, o que é essa mitologia, né? Vamos trazer para isso, o estudo dos mitos, né? O que é essa mitologia? Os mitos, eles sempre têm algo a nos ensinar, mas nem sempre eles são verdades, nem sempre eles são verdadeiros, mas ele traz, de certa forma, um aprendizado. E quando eu falo mitos da liderança, é aquilo, aí eu já venho para uma perspectiva mais daquilo que a gente encarna como verdade absoluta. Né? É uma crença que está na cabeça, e você, como psicóloga, né, Nereida, sabe bem que quando a gente coloca uma crença na nossa cabeça, aquilo se torna uma verdade absoluta. Com certeza. E como desconstruir uma crença, se para mim já é uma verdade? Não tem como eu contestar aquela verdade. Né? E a gente, dentro da área corporativa, dentro do mundo da liderança, essas verdades se tornam, de fato, verdades que são incontestáveis. Como é que alguém vai dizer que o meu estilo é errado? Entende? Sempre tem um embargo sobre essa questão dos mitos, a questão das crenças nossas. Então, por exemplo, eu não sei se eu comentei contigo, acho que eu comentei recente, acho que uma ligação que a gente fez. Aliás, acho que foi a ligação de hoje que a gente estava conversando sobre isso. Eu estava ilustrando o exemplo de um cliente que ele acreditava e trouxe vários argumentos que ele não teria a capacidade de ser um bom líder, porque desde a sua infância ele percebia que ele não era a pessoa de destaque dentro dos amigos. Ele sempre era o liderado de uma pessoa. Sempre tinha aquele amigo dele que fazia as trepeças, fazia as bagunças, sempre tinha iniciativa e ele ia no bolo.
Aham. Então ele foi, ao longo da vida, alimentando essa crença de que ele nunca teria talento para liderar. E dentro de um processo que a gente fez de coaching, ele foi se percebendo com várias e várias características, competências, de que ele poderia ser sim um bom líder. Então, olha só, ele tinha vários elementos que reforçavam aquilo. Ou seja, aquilo ali era um mito que ele tinha, aquilo ali era uma crença que ele tinha, e ele foi percebendo que ele poderia mudar. E esse é o primeiro mito que eu quero trazer hoje. É esse mito de acreditar que o líder já nasce pronto. Aham, com certeza. Esse é o primeiro mito que eu quero trazer, que é: o mito nasce pronto, ponto final. Exatamente. Isso é verdade? Nasce ou não nasce. A pessoa nasce líder ou não nasce. Uhum. Isso. Então, é uma verdade que muitos acreditam, né? Eu tinha uma amiga que começou comigo nessa farmácia e que ela passou, eu estou há 17 anos, então praticamente 17 anos isso. Sempre como balconista e como operadora. Ela não tinha esse desejo de se tornar uma líder. E recentemente ela veio falar comigo: Duque, eu preciso da tua ajuda. Eu falei: o que foi? Fui promovida a cargo de liderança, não sei o que fazer. Me ajuda! Então, olha só, a pessoa demorou 15 anos praticamente, 15, 17 anos, para cair a ficha de que ela poderia ser uma líder. E desde aquela época ela já era. Eu lembro que ela já exercia liderança com as pessoas que estavam no caixa, né? Então, como a Ivy está dizendo aí, ó, todo líder se constrói. Então, já desconstruindo esse mito, sim, você nasceu, alguns nascem com a facilidade, de fato, alguns já nascem com essa facilidade, mas aqueles que vão desempenhando cargos de chefia, cargos de liderança, cargos gerenciais, eles podem sim se reconstruir, se desenvolver e assumir esse papel da liderança. Então, é esse primeiro mito que eu queria trazer aqui. Ô, Duque, hoje pela manhã eu estava escutando o Pedro Superti falar, né, que é uma pessoa que tu também acompanhas de vez em quando, e ele estava falando, tem tudo a ver com o que tu estás trazendo, assim, o quanto muitas vezes a gente se agarra em verdades, sabe, em paradigmas, né, a gente chama muito isso no mundo corporativo, esse vocabulário, né, a gente se agarra nas crenças, nos paradigmas, nas verdades absolutas, como até uma intenção de nos proteger. Porque é mais fácil, às vezes, né, do que a gente acreditar que a gente não tem a capacidade, né, para exercer determinada coisa, ou que a gente nasceu para ser isso, do que se inquietar, do que ter dúvida, do que perder noites de sono pensando, organizando, se desafiando, né, passando por uma insegurança interna, enfim, por sentimentos até no corpo, né, reações físicas muitas vezes. Então, para que a gente continue na nossa zona de conforto, vamos acreditar em determinadas verdades, e tudo bem. E aí a gente segue a nossa vida assim. A verdade, ela é importante porque você tem pelo menos um norte, você sabe o que é, né? Mas, por exemplo, esse caso da liderança em si, se eu posso me construir, se eu posso me desenvolver ou não. Tem momentos da vida que a conta vai chegar. Vai existir um certo momento em que você vai se deparar e falar assim: caraca, eu estou há 15 anos com o mesmo salário, com a mesma perspectiva de vida. Será que eu sou só isso mesmo? Né? Ou você começa a se perceber pulando de emprego em emprego. Por que eu estou pulando de emprego em emprego? A gente tem que começar a fazer uma autocrítica, a entender também se a empresa avalia você. E aí, será que eu sou isso mesmo ou eu posso mudar o que eu sou? Então, quando essa conta chegar e quando você se perceber, é importante você questionar essas verdades absolutas. Né? Porque, às vezes, por exemplo, a pessoa fala que num treinamento, o treinamento está muito caro, sei lá, 500, 600 reais, R$1.000, o que for. Às vezes a gente coloca esses valores e a pessoa fala assim: cara, está muito caro. Mas quando você para olhar que você foi num show e gastou muito mais do que esse valor, entendeu? Então, assim, é uma questão de prioridade. Então, assim, qual é o preço que você está pagando por essas verdades? Exatamente. Então, quando essa conta chegar... Qual é o ônus? Qual é o ônus? Então, assim, você às vezes precisa olhar e confrontar essas verdades. Né?
Então, você tem que olhar para isso, né? E pegando essa mitologia, né? Você tem que olhar a medusa ali, né? Mas não com medo de morrer, de se congelar, né? Mas é encarar de frente esses medos, esses anseios, né? Os medos que você tá ali. Eu lembro, quando eu paro e olho para trás, Nereida, e eu lembro que quando eu fui indicado para esse cargo de liderança, com apenas 8 meses de trabalho, quando eu olho para trás, eu pensei, meu Deus, eu era um moleque, eu era infantil, eu era imaturo demais, muito. E eu lembro que naquela época as pessoas falavam assim, tu é um líder nato. Mas, cara, só eu sei o que eu sofri. De estar com pessoas muito mais velhas do que eu liderando algumas pessoas mais velhas do que eu, e eles muitas vezes não me gerando credibilidade. Porque eu, de fato, era imaturo. Mas, assim, eu fui aprendendo, fui desenvolvendo, fui errando, errei bastante, entendeu? Mas tudo aquilo ali eu tinha que levar como um aprendizado. E hoje, assim, hoje o meu trabalho é ajudar esses líderes que estão iniciando a sua jornada ou que estão com a sua jornada ainda estagnada a tentar potencializar esses resultados. Porque quando eles falavam assim, tu era um líder nato, esses dias eu conversei, eu tive aonde conversar com os meus 2 chefes daquela época. Os 2 chefes são 2 pessoas que até hoje eu tenho uma grande admiração. E um deles falou assim para mim, Eduardo, foi fácil te promover naquela época. Foi fácil, porque ele voltou a falar essa mesma palavra. Tu era um líder nato. Só que eu sei que eu tinha um monte de deficiências naquela época. Entendeu? E eu fui construindo aos poucos, entre trancos e barrancos, mas eu fui me construindo, eu não estava pronto ainda. Então, assim, a empresa talvez olhou o potencial e foi começar a desenvolver. Isso aí. Mas, por exemplo, se eu fosse dominado pelo medo, que muita gente tem nesse período, né? Não estou pronto, nunca, eu não vou. Sabe, eu acho que eu não tinha nem esse filtro de eu não vou, eu fui logo no ponto final, deixa eu ver o que vai dar. Eu joguei. Mas, assim, eu lembro de ter conversado com um desses chefes, o que me indicou para a promoção. Eu lembro que eu estava inscrito para o vestibular de Direito na época, uma faculdade particular. E eu pensei, e aí, Direito ou Administração? Aí ele, se você quiser crescer na carreira, aqui dentro é Administração, mas faça o que teu coração mandar. Né? Então, eu optei pela Administração e não me arrependo. Foi uma jornada extraordinária que me abriu muitas e muitas portas. Dentro da faculdade, eu fui para a minha primeira multinacional. Então, assim, valeu muito a pena. Legal. Então, e o segundo mito? Vamos lá, deixa eu pegar a fila aqui. Quebrando os paradigmas, eu vou me movimentar para ir atrás do fio do celular, que ele não está dando conta de tanta bateria. Vamos embora, vem aí. O segundo mito que eu trouxe foi: o líder tem a certeza do que é a liderança. O segundo mito: o líder tem a certeza que ele sabe o que é a liderança. Tô vendo gente ali de fundão ali, cuidado ali, hein? Cuidado ali. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Oi! Olha aí. A gente tem que avisar porque o que mais tem acontecido ultimamente são os memes, né? Nessas lives, né? Pior. Então vamos lá. Então, O líder, ele sabe o que é a liderança. O que eu quero trazer com esse mito sabe como o líder sabe, eu sei o que é liderança e ponto final. Não é você que está embaixo que vai me ensinar e nem meu chefe. Eu sei o que é. Eu sei o que é liderança. É aquele dizer que, aí até eu estava lendo esses dias, aí, por exemplo, o líder X, Nereida, me explica aí o que é liderança. Aí você vai me falar o que é liderança. Aí eu pergunto aqui, a Ive, que está participando aqui com a gente, Ive, o que é liderança? Aí ela vai definir. Cada um vai definir a liderança de um jeito. Nenhum vai estar errado. Entende? Então, como é que o líder ele pode ter a ousadia de falar assim, cara, eu sei o que é liderança e ponto final. Ele nem ao menos vai escutar a perspectiva do outro. Então, quando eu trago esse mito aqui a liderança, ela é construída constantemente, ela evolui constantemente. Para cada equipe é um jeito, para cada funcionário é um jeito. Exatamente. Então, assim, eu não posso ter a pretensão de dizer
que sei tudo sobre liderança. Aham. A Amazon tem mais de 52 mil títulos de livros falando sobre liderança. Aham. Que absurdo, né? Que mundo gigante. Olha só quantos livros falam sobre o mesmo assunto. E como é que eu, sozinho, sei o que é liderança. Tô pronto. Uhum. Entendeu? Tô pronto e ponto final. Né? E ontem eu estava assistindo uma live e estava dizendo assim, uma live não, eu estava assistindo uma palestra de um cara que eu gosto bastante, eu estava revendo alguns conceitos, e ele falou assim, cara, e o líder diz que não tem tempo para vir num treinamento. E o líder diz que não tem tempo para ler um livro. O líder, há quanto tempo que o líder não faz um estudo sobre gestão? Entende? Então, porque ele já se acha o bom demais. Porque ele já se acha o suficiente. Né? E aí ele reclama da equipe dele que não bate a meta. Se não bate a meta, a culpa é tua, porque não soube gerenciar também, entende? Porque uma coisa é uma coisa atípica, como essa que a gente está passando agora, que aí de fato extrapola as situações de meta. Uma coisa é quando ocorre uma crise como a gente passou, acho que uns 2 anos atrás, quando teve aquela crise dos caminhoneiros. Uma coisa é essa coisa que é atípica, que foge ao teu controle. Mas uma coisa tudo bem, a gente passou por crises recentes, né, econômicas, políticas, mas, cara, se você não consegue mensurar o resultado da tua equipe, a culpa é tua. Tá? Vamos lá, 80% da tua equipe está batendo a meta, os outros 20% não. Vamos lá, trabalha nesses 20%, o que você pode fazer? Talvez 10% da tua equipe tem que sair. Umzinho lá que está contaminando, é aquela pessoa que não traz resultado. Você dá a ferramenta para ele, mas ele não desempenha. Então esse cara não está bem qualificado para estar na tua equipe. Né? O que acontece muitas vezes é que a gente quer nivelar a nossa turma, o nosso grupo, a nossa equipe, por baixo. Né? Porque está todo mundo reclamando, não vou fazer treinamento, e não faz treinamento porque está todo mundo reclamando. Mas tem lá 1, 2, 3 que se destaca. Porque eles vendem e os outros não conseguem vender. Porque ele tem alguma coisa que os outros ainda não têm. Vamos lá, vamos buscar o que é que os outros ainda não têm? Então, é culpa do líder quando a equipe não bate a meta. Então, você não tem a iniciativa de demitir, porque a gente tem medo de demitir. A gente tem medo de... Eu lembro que eu tinha um medo do caramba de demitir as pessoas. Eu falei, não presta. Mas eu tinha medo de falar isso para a empresa porque, sei lá, se o cara ia botar na justiça e ia sobrar para mim depois. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa ousadia, a gente tem que mostrar os relatórios para o RH. A gente tem que, fiz isso e não dá um jeito. Eu quero outra pessoa aqui na minha equipe. Porque isso aqui... né? Então, esse segundo mito ele é bem importante porque ele traz de volta aquele senso nosso de humildade, ele traz de volta a construção de quem você é. Você entende que você não está pronto sempre, você consegue escutar a tua equipe, você consegue escutar teu chefe, mas você sabe o quanto que você é bom. Se você chegou ali é porque você tem coisa boa. Mas não é só isso, tem muita coisa ainda pela frente. Né? Então, eu lembro que eu ficava numa dúvida, falei assim, cara, como é que eu vou fazer a escala que agrade todo mundo? Eu lembro que quando eu fui gerente de loja de shopping, meu Deus do céu. Aí beneficiava um, aí o outro ficava ali frustrado. Então a gente tinha que ter esse jogo de cintura para que pudesse agradar todo mundo. Falei, não, esse mês vai ser assim, no próximo mês você vai ser beneficiado e assim ele dando. Mas eu lembro que era uma das piores situações, era fazer a escala de folga do povo. Desagradar, agradar e desagradar algumas pessoas. Isso. E cabe ao líder fazer isso. Ele sabe disso, tem que ter consciência disso. Ele sabe que ele vai enfrentar um monte de desafio, ele não pode reclamar, não. Ele tem que ir lá e encarar de frente. Ô, Duque, quanto a esse segundo mito, né? Assim, eu estou pronto, já sei, não preciso mais treinamento, assim, o quanto é equivocado essa percepção, né? É muito equivocada. Porque eu te diria, assim, Maurício Benvenuti, que trabalha na Startse, ele sempre fala, né? Ele diz assim, não existe mais o ex-aluno. Nós somos alunos para sempre. Somos alunos para sempre, em qualquer profissão. E assim, o líder, ele está lidando com as pessoas, né, Duque? Com o grupo. Então, tu imagina, as pessoas pensam de forma diferente, as pessoas estão chegando no grupo, umas chegando, outras saindo, são novos desejos, novos aprendizados.
Então, como é que um líder pode se perceber pronto e resolvido e não precisa mais treinamento? Não, é uma constância, né, Duque? É uma constância. Sempre. Eu lembro, por exemplo, minha irmã, ela é médica, né? Ela é pediatra. E minha irmã, desde novinha, ela já falava desse sonho de ser médica. Muito desde novinha, sempre estudou muito. Ela brincava comigo, ela falava assim, eu estudo muito porque eu não nasci inteligente. Ela falava que eu era inteligente e não precisava estudar. Mas ela era muito, muito esforçada e eu não me esforçava. E assim, eu não era o pior aluno, mas nunca fui o melhor aluno, porque eu não me esforçava para estudar. Eu estava bom ali na média e passava. Mas ela sempre soube do que ela queria. E eu lembro que a família falava muito isso, né? Assim, Luciana é doida, porque ela vai estudar o resto da vida. Isso. A gente cresceu dessa forma, vai estudar o resto da vida. Eu venho de uma família muito tradicional no sentido de serviço público. Né? Uhum. Todos os meus tios, praticamente, eles são militares. Né? Meu pai foi o primeiro a entrar em concurso público militar e todos eles seguiram a carreira. E então, passou, tá ótimo, estou bem de vida, vai assim até o final. Meu pai ainda depois fez direito ainda, se tornou bacharel, mas não exerceu. Mas a maioria estagnou, tudo bom, tá ótimo aqui. E eu lembro que os primos tinham esse comentário, doida, vai estudar o resto da vida e tal. E eu ficava assim, pô, realmente, ela vai estudar o resto da vida, né? E quando eu me percebo hoje, que me formei em administração, eu falei assim, cara, eu não posso parar de estudar nem um minuto. eu não posso me dar ao luxo de parar de estudar. Porque no momento que eu parar, eu vou ser ultrapassado por muitas outras pessoas, né? E até existem alguns comentários que dizem assim, o esforço vence o talento. Não adianta você ser o melhor atleta, a melhor cantora, vamos dizer assim, se você não se esforçar. Uhum. Aí aquela pessoa que é mediana, que não tem tanto talento assim, às vezes ela vai superar essa pessoa que já tem o talento. Porque quantos cantores aí que estouraram um tempo atrás, que tinham um talento enorme, mas se deram ao luxo de descansar. Não precisa me esforçar não, eu tenho talento para isso. Mas aquelas pessoas que persistem, que estudam, que vão a fundo, pô, é maravilhoso tu ver o talento ali em cima, mas pô, por trás tem os bastidores, né? Que ninguém vê. Então, hoje, de jeito nenhum líder ele pode se dar ao luxo de dizer que ele já está pronto. De jeito nenhum. Ok, vamos para o terceiro mito, então. Vamos para o terceiro mito. Pegar a cola aqui. Pega. Pronto, terceiro mito. É solitário estar no topo. Ah, que legal. É solitário ficar lá no topo. Estou no cargo de liderança, estou aqui em cima e agora estou sozinho, porque a equipe não está próxima de mim, eu afastei, deixou aqui sozinho. Então, eu acho que isso é um mito. Eu acho que não é porque você está lá em cima que você precisa ficar isolado. Eu acho que você é como se fosse aquela série do Fantástico que diz que o chefe tem que estar lá no chão de fábrica. Ele tem que fazer parte da equipe. Ele tem que se sentir da equipe. Né? Sabe o que acontece? Isso eu via muito. Né? Quando eu trabalhei, principalmente em shopping, eu não fui gerente de loja, de shopping, supervisor, essas coisas, a gente via muito aquele cliente com problema. O cliente ia lá, comprava o negócio. Grande Matson, um abraço, meu querido. Aí chegava lá, aquele cliente chato, querendo fazer a troca. Tu já via de longe que o cara estava enfurecido, né? E nessa hora, cadê o gerente? Cadê o cargo gerencial? Todo mundo se esconde nessa hora. Aí manda quem? O vendedor, manda a pessoa que está em treinamento. Aí estressa mais ainda o cliente, porque não é ele que resolve. De qualquer jeito vai chegar no gerente de alguma forma. Né? Então, assim, normalmente, o cara se acha o rei. Ele se acha intocável, ele acha que nunca vai ser percebido, assim, ele sempre está se escondendo, porque é aquela situação que a gente vê na área política, né? É inacessível. Ele não está acessível. Então, por isso que ele se sente solitário, sim, no topo. Porque ele não faz esse trabalho de estar olhando ali o que está acontecendo no chão de fábrica, no chão de loja, no chão de escritório, vamos dizer assim. Ele sempre é o intocável. Eu estou aqui porque aqui eu demonstro meu poder. Porque tem aquela cena de que eu estou muito ocupado.
eu estou sempre muito ocupado. E o que você me traz de demanda não é o meu trabalho, porque o meu trabalho é esse que eu escolhi aqui. Uhum. Mas não, o teu trabalho é lidar diariamente com aquelas situações, sim. Aquelas situações do dia a dia, aquela coisa rotineira, aqueles desafios, aqueles problemas que surgem diariamente, é seu problema também, faz parte do teu trabalho. Entendeu? Agora, se quanto mais ele tiver o domínio dessa situação, quanto mais domínio tiver dessa situação, mais fácil vai ser ele delegar. Então, aí não precisa você estar lidando com certas situações, mas você tem que saber delegar. Saber colher o feedback dessa delegação que você acabou de dar também. Então, é solitário ficar no topo? Não. Não é solitário. É você que se coloca lá sozinho. Legal, muito bom. E isso olha, também... Olha o Maxson aí fazendo um trocadilho aí. Esse tema não é gerente, é reirente. Legal. Reirente. Que legal. Mas é justamente isso, né, Duque? Assim, as pessoas, a gestão, ela tem que estar acontecendo aonde vibra, aonde pulsa, e não numa mesa fazendo protótipo num papel. Né? Ele tem que pensar, ele tem que estar ao encontro, né? Estar ao encontro do que a empresa quer, conversar com a alta cúpula, enfim, mas poder estar indo lá, né? Na linha de frente, junto à equipe, vendo como é que as pessoas estão reagindo, né? Ao que deve ser realizado, enfim. Se alguém tem uma ideia... assim, o líder, como todo outro profissional, ele tende a se acomodar. Ele tende a se acomodar. Mas o líder ele tem que ser o primeiro a se perceber fazendo isso. Ele não pode se dar ao luxo de cair na acomodação, porque ele é o cara da infantaria, pegando aí os exemplos que eu estou trazendo da minha área militar, da família militar. A infantaria é aquele grupo que está de frente na guerra, é aquele que vai abrindo espaço para ir avançando. Então é o que está na linha de frente. O líder ele tem que agir dessa forma. Então ele tem que ter iniciativa o tempo todo, ele tem que estar inconformado com o que está acontecendo, seja algo bom, seja algo ruim. Exatamente. Então ele tem que provocar a equipe. Se a equipe está acomodada, ele tem que provocar a equipe. Ele tem que perceber, assim, pô, fulano de tal que batia meta todo mês. Por que esses últimos 2 meses não aconteceu? Entendeu? Então vai lá e verifica o que está acontecendo. Por que caiu de rendimento? Né? E fulano, pô, o rendimento da pessoa cresceu. O que ela fez de diferente? Porque aí eu vou saber o que funciona. Mas não, às vezes ele só olha relatório, só lê e joga. Faz a escala, joga. Mas ele não faz o acompanhamento. Né? E cabe ao líder hoje, o gestor, né? Eu brinco que assim, não adianta você saber a diferença entre líder, gestor, gerente, o que for, chefe. Não adianta. Se você não tiver atitude para agir na hora certa de cada uma dessas funções, não adianta você só saber, né? Porque às vezes a gente mistura, né? Enquanto fala, mistura o que é líder, o que é gestor, aí vai lá e critica a pessoa. Eu falei, tá, tudo bem, eu sei que você já sabe. Mas na prática você faz o que cada um merece, né? E o chefe é o cargo, é a função. Gestor é o que mensura esses resultados e faz a pessoa atingir a meta. Líder é aquele que entende de pessoas e que todo mundo junto vai lá e atinge o resultado. Pronto, isso aí é a definição. Mas se você no dia a dia não consegue exercer nenhuma dessas 3 funções, de nada adianta. Exatamente. Hoje não tem como você dissociar os 3. Os 3 coexistem. Os 3 nomezinhos coexistem. Não tem como você separar um do outro hoje. Na verdade, é estar atento ao que a equipe está precisando, né, Duque? Se é um momento de mais inspiração, se é um momento de controle... O que está precisando, né? É uma linha mais racional? É uma linha mais afetiva? Em quais momentos, né, se pode transitar entre esses 2 lados? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo do cérebro, né? Porque a equipe precisa disso, a equipe precisa de rédea, a equipe precisa de orientação, precisa de escuta, precisa de fala, enfim, são vários elementos, né? E a figura do líder, do gestor, é uma figura importantíssima nesse sentido. Sem dúvida nenhuma. Vamos para o nosso agora 4º, né? 4º mito.
Vou pedir, tu estás com o relógio aí, me raptaram o meu relógio, hoje a live tá muito incrível. Nós entramos às 5, não foi? São 5h40 agora, temos mais 20 minutos aí. 2:05. Oi? Tá. A gente entrou 2 minutos para 5, faltando 2 minutos para 5. Pronto, então temos aí 18 minutos, mais ou menos. Tá. Aí o quarto mito é, a hierarquia acabou. Tem muito a ver com essa anterior agora, que a Solitário está no topo, né? A hierarquia acabou. É essa onda, confrontando essa onda das startups, né? Dizendo aí que agora todo mundo está na horizontal, ninguém é melhor do que ninguém é maior do que ninguém. Isso é balela. Tem que ter hierarquia, sim. Tem que ter. Porque assim, é legal, eu acho muito bacana. Eu acho muito bacana essa onda das startups. Pô, bora todo mundo junto, é emocionante. Tem cerveja, tem amendoinzinho, tem um monte de coisa. Você tem que estar focado. Eu acho legal porque a galera foca e entrega resultados. Isso é bacana. Sim. Mas tem que ter, a hierarquia ainda tem que existir. Tem que existir o respeito. Direita está aqui em cima, ela é a diretora, ela é a CEO, bacana. Aí tem ali um subgerente, porque a hierarquia ela existe para que as coisas fluam de uma melhor forma. Que exista um controle, que exista um processo. Não quer dizer que por Nereida estar naquela função ali em cima, não significa que ela é melhor de quem está ali embaixo. Uhum. Ela só é responsável por áreas diferentes, de controle diferente, de acompanhamento diferente. Tem algumas pessoas que vão ser mais operacionais. Isso é bacana. Faz acontecer. Aí o cargo de liderança que está acima ali, ela está supervisionando aquilo ali para saber se o resultado está ocorrendo dentro do prazo esperado, dentro da qualidade esperada. Mas assim, esse negócio que ninguém mais manda em ninguém, agora aqui é tudo dessa forma, é tudo largado, não é bem assim. Eu vejo alguns amigos aqui em Recife, acho que é o segundo maior polo digital do Brasil. Né? Acho que só perde para Santa Catarina. Tem um porto digital aqui, então existem milhares de pessoas aqui que estão trabalhando com jogos, trabalhando com esse mundo digital. Já teve algumas pessoas que já foram no Shark Tank. Então, assim, é um ambiente que está bem efervescente, né, na área digital de startup. Mas eu vejo um monte de amigos meus quebrando a cara. Começa empolgado, o projeto é assim, assim, assado, quando tu vê, morre o projeto. Aí eu falei, cara, cadê que a gente tá em outra coisa, tá fazendo outro negócio, eu falei, calma aí. Mas por que isso? Porque falta hierarquia. Porque alguns deles são muito criativos, são desbravadores e trazem a equipe. Aí tá todo mundo ali na doida, querendo criar, e quando ele vai impor uma situação, os outros não respeitam. Porque não é todo mundo igual. Entende? Aí acaba não respeitando. Então, tem que estar bem claro. E tem uma das coisas que é essencial dentro da liderança é alinhar as expectativas. Eu, como chefe, eu, como líder, eu tenho que alinhar as expectativas que eu deposito no meu funcionário. E o meu funcionário tem que me deixar bem claro quais são as expectativas que ele espera de mim. Porque uma coisa que acontece é, quando o cara começa lá no teu primeiro emprego, ele espera um monte de coisa. Ele chega cheio de gás, mas ele espera que o líder dele prepare ele da melhor forma. Ele tem expectativas, né, elevadas. Muita. Assim como o líder também tem expectativas do trabalho dele. Mas às vezes não se conversam a respeito disso, né? Não se conversa. Eu lembro quando eu falei assim, quando eu estava no meu primeiro, eu era operador de caixa ainda, logo na primeira semana minha, eu lembro que quando passou uma cliente, pediu um remédio, aí eu fui, entreguei a ela, tá aqui, tá, não sei o que, ela foi para o outro lado, aí ela pediu outro. Aí eu não sabia qual era, pedi o cara do balconista. Aí o balconista falou assim, ó, tá aqui, Eduardo. Aí eu peguei, aí eu pra cliente, dentro da loja. Aí a líder olhou pra minha cara, o que é isso, Eduardo? Eu tô chamando a cliente. Jamais chamo a cliente dessa forma. Achando que tava fazendo algo bem bacana. Mas foi um negócio tão espontâneo, né, que eu nem pensei. Com certeza. Mas ali, não houve um treinamento de como é que eu deveria chamar, e jamais ia passar isso na cabeça. Eu passei por um treinamento, mas jamais ia passar por uma situação dessa, que eles iam imaginar que ia fazer um negócio desse.
Então, coube é quem? A minha líder ali ia parar as arestas. Eduardo tá aprendendo, aí ela foi lá me repreendeu. Eu falei assim, jamais chame alguém dessa forma. Então é senhor, senhora, tá aqui o seu medicamento, ou você se dirige até ela. Isso. Né? E a outra situação é, nunca deseje na farmácia, volte sempre. Porque se ela voltar sempre é porque ela tá sempre doente. Então não fale isso, pelo amor de Deus. Ela te orientou para que tu não dissesse. Orientou. Teve essa orientação, né? Então, assim, ela soube me ensinar naquele momento ali qual era a melhor forma. Mas tem sempre treinamento dentro das empresas, da melhor forma de atendimento, mas tem coisa que só a mente criativa do funcionário ali sabe fazer na hora e vai deixar você numa situação constrangedora, né? É como se fosse o filhinho, né? A filhinha que tá numa festinha e fala alguma coisa que não deveria falar. Exatamente. Por mais que você eduque dentro de casa, não faça isso. Mas a mente da criança aflora lá fora, né? E acaba te deixando numa situação constrangedora. E você, como chefe, como pai, né? Vai se sentir como esse cara que eu não sei educar meu filho. Ou os outros vão me julgar dizendo que eu não sei cuidar do meu filho. E acontece essas situações com os liderados também no ambiente de trabalho. Exatamente. Mas, Duque, tu sabe assim, ó, para mim, a hierarquia acaba sendo aliviadora em alguns momentos. A gente não está falando de uma hierarquia aqui autocrática, grosseira, que desconsidere as pessoas. Eu percebo, embora muitas empresas ainda adotem um sistema assim, mas a sensação que eu tenho é que cada vez está caindo mais em desuso, porque assim, são tantas informações, poxa, as pessoas não se dão conta se realmente não querem. Né? E assim, as novas gerações, elas estão vindo mais críticas, elas estão vindo com mais informações. Então, antes era baixar a cabeça e aceitar. Hoje não, se eu estiver num ambiente que estão me tratando mal, eu vou mudar de ambiente. Por quê? Porque eu estou me cuidando o suficiente para não receber maus tratos em nenhum lugar. Eu imagino que, tomara que a gente possa cada vez menos receber maus tratos, né? Se valorizar nesse sentido. Mas, falando de hierarquia, a hierarquia, ela não é maus tratos, a hierarquia é referência, a hierarquia é alguém que está olhando para um ângulo que talvez a gente não esteja olhando, é alguém que tem uma amplitude de informações e que a gente não tenha. Então, assim, receber ordens, entre aspas, né, receber orientações é confortável, às vezes, é seguro, é gostoso, né? Porque a gente sabe que se a gente confia naquela pessoa que está nos orientando, que por alguma razão ela nos orienta, talvez porque ela saiba mais do que a gente mesmo, né? A gente sabe que seguindo naquele caminho, talvez seja um caminho bacana. E se não for, vamos rever. Eu, o líder, enfim, né? Vamos conversar, vamos rever. Então, a hierarquia é fundamental na vida da gente. Tanto que ser pai e mãe é poder botar limites, é poder dizer que não está correto ou que está correto, né? Isso. Então, assim, esse mito eu trago porque justamente dessa geração que chega agora, querendo desconstruir tudo, e porque também acontece dos líderes não estarem preparados para esse tipo de questionamento. Tem muito líder aí que não sabe ouvir, né? Só acha que o posicionamento dele é o mais correto, porque ele teve a experiência de anos anteriores, sempre foi desse jeito, né? Então, talvez ele não esteja preparado. Então, como é que lidar com esse tipo de questionamento? Então, a hierarquia tem que existir para um controle, para um processo, para um aprendizado, para uma orientação, né? E aí é o que eu estou trazendo aqui, é via de mão dupla, porque tem muito funcionário novo agora, que os caras sabem muita coisa. A informação chega aí. Eu tive conversando com uma colega, tipo sobrinha da minha esposa, né? De uma amiga dela. A gente chama de sobrinha porque é como se fosse da família. A menina tem 16 anos, Nerida, 16 anos. A menina é um gênio. Eu fui conversar com essa menina sobre livros, né? Tava falando que, vou lançar um livro agora recente e tal. Aí ela falou assim, meu maior desejo é escrever um também. Eu estou escrevendo um artigo que fala sobre a desigualdade social no Brasil. E eu peguei um estudo dos Estados Unidos que fala sobre isso. Hã? Que legal. Assim, a menina é um gênio, uma menina inteligentíssima. Então, assim, eu vou
eu não vou dar ouvidos a uma pessoa de 16 anos só porque é mais nova do que eu. Exato. De jeito nenhum. Eu falei assim, deixa eu saber o que essa menina já sabe. Uhum. Deixa eu aprender. Deixa eu aprender, porque tem coisa que ela já leu que eu não sei, né? Uhum. Aí quando ela fala assim, pô, isso aí, ó, ainda falta maturidade nela, porque ela ainda não tem idade suficiente para isso. Aí eu jogava uma situação para ver o que ela ia avaliar. Aí ela, não tinha parado para pensar sobre isso. Então, para você ver, entendeu? Então, assim, já que você quer ser uma pessoa acadêmica e tal, publica esses teus artigos, porque isso lá na frente vai ser bom para você. Aí ela, vou falar com meu pai para ver como é que faz isso. Olha só que legal. A minha experiência de mercado podia favorecer a ela de uma pessoa que estava ali estudando, aprofundando muita coisa. E isso é legal, essa troca, né? Hoje, antigamente, né, eram os mais sábios, os mais antigos, anciãos, que ensinavam os mais jovens. Hoje, é mão dupla. Né? E tem que haver... É o conhecimento que move, né, Duque? É o conhecimento, é o interessante, é a sacada, não é a idade, né? É o que o outro tem para agregar, né, na história. Antigamente é porque eles tinham a sabedoria, tinham conhecimento porque viveram mais. Mas hoje o viver mais não significa nada. Né? Hoje o acesso à informação que é o mais importante. Então onde está vindo não importa. Então tem que haver essa troca de uma maneira mais natural, né? Show! Amei! Muito bom. Vamos lá para o nosso quinto mito. Estamos com o nosso horário? Então, estamos aí, 5h50, temos 8 minutos. Calculado certinho aqui, né? Vamos lá. O quinto mito, seja você mesmo. Tudo tem a ver com a autenticidade. Será? Olha aí, seja você mesmo. O que eu quero trazer com isso aqui você tem a tua autenticidade, você tem o teu jeito. Só que muitas vezes o teu jeito funciona numa empresa, mas não funciona em outra empresa. Funciona com uma equipe, mas não funciona com a outra equipe. Então, assim, deixa a tua marca, deixa o teu jeitinho, mas procure se adaptar ao ambiente que você está. Legal. É como se você estivesse indo numa festa, você estava falando sobre ser anfitriã, né, aqui na sua casa, convidando a gente, mas aí tem aqueles convites, né, de festa, né, assim, traje fino, né, esporte fino, ou outro, eu nem sei dessas coisas, esporte fino, social, moda praia, cada ambiente. Imagine, eu tenho uma situação, Nerida, assim que eu comecei a dar palestras, que eu fui convidado a palestrar, fui contratado para palestrar num hotel de luxo aqui em Pernambuco, na praia de Porto de Galinhas. Eu fui contratado lá, aí eu, caraca, uma das minhas primeiras palestras pagas, vou levar minha esposa para tirar foto e tal, não sei o quê. Peguei meu melhor blazer, minha melhor roupa, e tome lá. Quando eu cheguei lá, parecia que tava num funeral, todo de preto. Num hotel, que hotel lindo aquele hotel. Piscina, a praia do outro lado, assim. Aí eu sou recebido pelo diretor da empresa. E era uma startup. Aí veio o diretor da empresa, que estava hospedado já no hotel, de samba canção e com a camisa do evento. Aí eu, meu Deus do céu, o que eu faço? Estou totalmente desalinhado com a equipe. Então, qual foi a proposta? Eu dei o bom dia com o blazer, mas depois tirei o blazer, dobrei a camisa para ficar um pouco mais à vontade. Mas a gente vai aprendendo. Mas qual é o intuito desse exemplo? É você se adaptar à linguagem, porque se eu continuo com a minha pompa ali, eu não ia me conectar com a equipe. Não, com certeza. Porque eles estavam em outro ritmo, eles iam ficar o fim de semana lá, eu só ia lá dar a minha palestra de 1 horinha e ia voltar para casa. Nem ia para cinema aproveitar. Então, eles estavam em outro ritmo. Então, eu fiz uma dinâmica logo no início para quebrar o gelo. Entendeu? Mandei todo mundo se movimentar para entrar no ritmo deles. Que legal. Então, se você é um líder que eu sou assim, ponto final, é do meu jeito, isso aí não tem como você sobreviver muito tempo no mercado. Você tem que ter o jogo de cintura, de falar a linguagem da tua equipe, a equipe começar a entender qual é o teu jogo também, e você impor um pouco mais, mas tente se adaptar bastante à tua equipe e
e assim você vai conseguir lidar melhor, né, dentro do contexto da liderança. Aham. Mas a tua autenticidade, ela tem que existir, lógico. O teu jeito ele é importante, mas o tempo todo, sem nenhuma flexibilização, isso não pode acontecer. Show, muito bom. Duque, então assim, vou pedir uma gentileza, tu consegue repetir? Eu anotei aqui, mas tu consegues repetir um por um, assim, para daqui a pouco se o pessoal tá anotando, para poder resgatar. Agora, porque o primeiro... enquanto eu te escutava, assim, eu acho que, enfim, daí eu te digo o que eu percebi de todos eles, assim, se tem a ver. Beleza. O primeiro é aquela questão de você nasce pronto ou não nasce pronto, né? O líder já nasce com essa predisposição para liderar ou ela pode ser construída. Esse foi o primeiro. O segundo, a questão da certeza do que é liderança, a definição de liderança. Se você realmente tem essa certeza absoluta. Terceiro, se é solitário, está no topo. O quarto, a hierarquia acabou, aquela desconstrução da hierarquia que estava falando aqui. E o quinto mito, seja você mesmo, a questão da autenticidade, que ela pode ser flexibilizada. Isso aí. O mito da liderança. Muito bom. E agora tu tá curioso para saber o que eu entendi disso tudo. E você tem 3 minutos para resumir. Como eu já te conheço. Aquela carinha tipo, tá, Tu deu a deixa, falou que ia fazer um comentário, e aí? É tu que tem que falar, não eu, né? Que tu falou assim, eu vou dar minha percepção. Eu falei, lascou, ela vai falar que não entendeu nada, ferrou, né? Não, tranquilo. Bom, assim, ó, a minha percepção do que tu trouxe, todos esses 5 mitos, eles estão relacionados com a nossa capacidade de aprender, né? Assim, eu acho que o convite é exatamente isso. Pessoal, não há construção absoluta, pessoal. E assim, ó, Duque, eu acho que cai como uma luva para esse momento que a gente está vivendo, Duque. Nossa, eu cada vez que eu vivo, mais eu me dou conta que eu sou um aprendiz, Duque. Que eu estou aqui para aprender, que as pessoas me ajudam, os meus alunos, a Maria Eduarda, os meus amigos. E que sim, eu também tenho o que trazer para essa relação. Eu também tenho que contribuir. Mas, assim, essa perspectiva de, nossa, posso melhorar alguma coisa que não está tão boa? Eu não estou construída, as coisas não são absolutas. Então, para mim, assim, os 5 mitos, eles representam muito isso, né, Duque? Por favor, sem dúvida. Desconstrua, né? Eu comecei a assistir aquela série The Crown, né, que é a coroa, né, que fala sobre a vida da Elizabeth II. Ela está viva até hoje. E eu assistindo aquela série, aí aparece a figura do Winston Churchill, após a Segunda Guerra Mundial. E a imagem que eu tinha dele era que ele tinha sido o melhor líder, o melhor primeiro-ministro britânico de todos os tempos, que passou pela guerra. Eu tinha assistido um filme dele, eu sempre tive ele como aquele cara que, pintou o terror, assim, fez tudo certo na hora certa. Só que essa série se passa já depois da Segunda Guerra, quando ele já não está mais com aqueles créditos todos. Aí o cara, que história de liderança do caramba, porque o cara era o top, respeitadíssimo, e do nada ele já não era mais tão respeitado assim. O que aconteceu? Né? Então, assim, essa desconstrução tem que ocorrer, porque talvez ele não estava mais com a mesma energia, ele não estava com mais o mesmo foco, talvez ele estava deslumbrado. Uma série de fatores que acontecem quando a gente está num cargo de liderança. Claro. A vontade foi tanta que eu fiz uma compra recente agora do livro que fala sobre a vida. 24 segundos. 24, dá tchau. Tchau. O segredo é esse. Desconstrua e aprenda sempre. Mais uma fotinho, gente, da gente. Show, querida. Obrigadão, minha querida. Adorei. Tchau, tchau. Volta. Também. Show de bola. Tchau, tchau.